Olha, gente, diante dos índices de violência contra a mulher no Espírito Santo, uma iniciativa busca transformar medo em força e informação. Veja na reportagem de Matheus Souza e Alex Nepomuceno. Foi nesse ginásio em Itaparica, Vila Velha, que mulheres de todas as idades se reuniram para algo maior do que aprender golpes. Reagir a uma violência que não dá trégua. Notícias que se repetem, como a da jovem de 22 anos atacada enquanto passeava com um cachorro na serra. Ou o caso que mais tocou o professor Adriano Dutra, o de Dona Iraci, de 66 anos, morta após desaparecer durante uma simples caminhada em Cariacica. O workshop ele tem a proposta, dentro da minha experiência marcial, de oferecer ferramentas reais para aplicação em situações de rua, situações domésticas. E com isso eu chamei alguns instrutores que são formados por mim também, para a gente oferecer esse workshop completamente gratuito. E não vai ser o primeiro. O Espírito Santo segue entre os líderes nacionais em registros de agressão contra a mulher. Foram mais de 10 mil casos de violência doméstica em apenas 6 meses, além de 14 feminicídios. Números que não deixam dúvidas. Viver, para muitas, é sobreviver. Já passei, infelizmente, por alguns assaltos, inclusive assaltos de rua, da pessoa chegar, empurrar, puxar o celular. E já passei também assalto no trânsito. Parada, o meliante me pegou, me abordou e levou meu carro. E é claro, né, armado a gente sabe que a gente nunca pode reagir. Mas dependendo do caso, dá para você se defender. Para muitas, era a primeira vez. Olhos atentos, movimentos repetidos, mas o que se buscava, e além da técnica, era confiança na própria pele. Várias já sentiram o peso da violência e sabem que com o mínimo de preparo, o fim de muitas histórias poderia ter sido diferente. Eu acredito que se eu tivesse tido uma noção básica de defesa, eu acho que eu teria tido uma forma de me defender, defender os que estavam próximos a mim e que não ocorreu. O objetivo não é ensinar a lutar, é devolver o controle. Lembrar que o medo não pode ser rotina e que toda mulher merece voltar a confiar em si, nos outros e na própria sociedade. A minha intenção é fazer com que elas nunca percam o medo, mas que elas nunca tenham pânico. O medo, ele te deixa em estado de alerta. E quando você sabe o que precisa fazer, você domina esse medo. E quando você tem conhecimento, você consegue sobrepujar o adversário. Porque o conhecimento é poder. E quando o ataque geralmente a uma mulher, a tendência do mais forte é inclusive subestimar o mais fraco. A violência não tem cor, não tem classe, mas tem gênero. E quase sempre o alvo tem nome de mulher. Entre os participantes, rostos conhecidos, como o da jornalista Júlia Cássia, que carrega o peso de noticiar tantas histórias de dor e que agora também aprende a reagir. Acho que todo mundo que circula por aí, anda por aí, está sujeito a algum tipo de violência. Mas a gente que é mulher especificamente, a gente já sai na rua com medo de sofrer alguma violência, principalmente sexual. E principalmente a gente que noticia esses casos com frequência, né, Matheus? A gente vê que muitas das vezes as mulheres poderiam ter evitado, poderiam ter se protegido, né? Não que a vítima não deixe de ser a mulher, mas poderia ter se protegido. Então eu vim aqui hoje justamente nesse lugar para poder saber agir nessas situações, quem sabe também passar para frente para outras mulheres. São dicas práticas, mas que podem ser decisivas em momentos desafiadores, né? Quando a aula termina, a luta continua. No corredor escuro, na rua vazia, no ônibus lotado. Não dá mais para aceitar o papel de vítima anunciada. Talvez a sociedade ainda falhe, mas aqui elas descobriram outra forma de existir. E agora a pergunta que fica: quanto vale saber se defender? A mulher tem passado por situações reais de violência, né? Tanto doméstica quanto na rua, e realmente precisa estar munida de ferramentas que possam se defender. Nós, mulheres, nós já somos, pelo organismo, mais frágeis. O homem, ele tem mais força. Então, a mulher, ela tendo a técnica, ela vai conseguir superar essa força se defendendo. Pois é, gente, as políticas públicas precisam ser reforçadas.